Projeto selecionado pelo edital Aldir Blanc 2021, executado com recursos do Governo Federal e Lei Aldir Blanc de Emergência Cultural, por meio da Fundação Catarinense de Cultura. Não sabemos se fazia sol ou se chovia na Baía Norte da ilha de Santa Catarina, naquele 6 de janeiro de 1748. Era dia de Reis, e por ali chegaram as primeiras embarcações, trazendo gente açoriana ao litoral catarinense. Eram mais de 400, e 12 é o saldo de almas que partiram durante o trajeto. O que dizem os historiadores é que nesta data, na altura de onde está hoje a Rua dos Ilhéus, começou a quarentena dessas pessoas até o desembarque, ocorrido apenas no dia 22 de fevereiro. Eram os casais açorianos com seus agregados, que vieram para cá para viver um projeto de colonização de explicações difusas, que também acabou tendo a comida como um dos seus panos de fundo. Eu sou Sayonara Salum e hoje nós vamos falar da alimentação no litoral catarinense. A tradição açoriana é geralmente a mais lembrada e celebrada quando falamos da cultura do litoral sul do país. Mas, por aqui, a relação das pessoas com a natureza e os ingredientes da terra é bem anterior. Na faixa que se estende entre Cananéia até a Lagoa dos Patos, viveram os carijós. Os carijós comungam do tronco linguístico dos Guarani, que ainda vivem no litoral e no oeste do estado, o tupi, enquanto os idiomas caigangue e xoclém vêm do tronco macro-G. Também era dia de Reis no ano de 1504, quando o navegador francês Gonneville adentrou com sua tripulação a embocadura do rio São Francisco do Sul, onde vivia um grupo carijó. Segundo relatos, o navegador e seu grupo passaram 6 meses e 3 dias no litoral norte e foram bastante elogiosos aos carijós, à sua sociabilidade, ao modo de viver da caça, da pesca e do que a terra dá, a melhor nação do mundo. Se os carijós soubessem o que o destino lhes reservava, certamente não teriam sido tão receptivos quanto se relata. Dizem que o país está povoado entre dois. E são as habitações dos índios em aldeias de 30, 40, 50 ou 80 cabanas feitas à maneira de salões, de estacas que se unem, treliças de capim e folhas, com o qual também estão cobertos ditos habitantes. E há um buraco para a chaminé deixar sair a fumaça. As portas são de bastões devidamente amarrados e fecham-nas com cabeças de madeira, quase como fazem nos estábulos dos campos da Normandia, e suas camas são de esteiras macias, cheias de folhas ou penas, cobertas de esteiras, peles ou penas, e seus utensílios domésticos de madeira, até mesmo suas panelas ferventes, mas induzidas à maneira do barro, com a espessura de um dedo, que impede que o fogo as queime. Há também a presença dos carijós nos relatos de Hans Staden, Juan Solis, Caboto e Cabeça de Vaca. Mas talvez o mais pertinente, que configura o elo entre os carijós e as atuais populações indígenas do litoral catarinense, é a fala do cacique Milton Moreira Veramirim, redigida em 1989. Nela, o cacique conta que havia na ilha de Santa Catarina
uma aldeia muito respeitada, onde moravam caciques, curandeiros e lideranças, chamada Guaçuarracupé. Havia também outras aldeias, como a Itacuruí, a Pirajumbuaié, a Moçambi. Nessas aldeias moravam os índios das tribos Xiripá e Paim, que por terem pele clara eram chamados pelos colonizadores de Guarani Carijós. Segundo o cacique Milton, viviam milhares de Xiripá e Paim na ilha, mas eles sucumbiram às epidemias trazidas pelos brancos e à matança orquestrada pelos colonizadores. Dos Guarani Carijós haviam sobrado apenas 7 casais, que fugiram para a ponta sul da ilha, de onde atravessaram para o continente. Temendo ficar à beira-mar em virtude da violência que já conheciam, migraram para o Morro dos Cavalos, onde ficaram até a Primeira Guerra Mundial, quando alguns por ali decidiram permanecer e outros migraram para outras matas. Mas, voltando um bocado no tempo, ainda um pouco antes da chegada dos açorianos e açorianas, mas também um pouco depois do fracasso da expedição do bandeirante Dias Velho na tentativa de colonizar a Velha Desterro, mais ou menos na época em que foram construídas as fortalezas da ilha, temos um fato político-administrativo bastante relevante: a elevação da ilha de Santa Catarina de simples praça militar para a capitania, em 1738. Acontece que no início do século XVIII, as terras abaixo de Cananéia eram pouco ocupadas por súditos ou representantes da coroa portuguesa, dando margem às ocupações espanholas ou outros tipos de invasão. Os portugueses já haviam fundado a colônia de Sacramento, ainda em 1680, e a ilha de Santa Catarina continuava estratégica, tanto como rota, a meio caminho entre o Rio de Janeiro e o Rio da Prata, quanto como forma de expandir e assegurar fronteiras. A política de povoar o litoral catarinense com súditos lusitanos oriundos dos arquipélagos dos Açores e da Madeira asseguraria o território pelo princípio do uti possidetis, ou seja, a posse pela ocupação de fato. Esse ponto só seria minimamente pacificado com o Tratado de Madrid. Pouco tempo depois, em 1750, uma resposta definitiva ao sempre revisitado Tratado de Tordesilhas. A provisão régia de 7 de agosto de 1747, assinada por Dom João V, disciplinava a chegada dos insulares portugueses ao Brasil, a começar pela ilha de Santa Catarina, e determinava que os novos povoadores teriam à sua disposição peixe e farinha da terra, em quantidade que bastasse. Nos Açores, povoado por Portugal ainda no século XV, a grande maioria das pessoas eram camponesas e praticavam a monocultura. O primeiro ciclo foi o do trigo, depois o pastel e a urzela, utilizados na fabricação de corantes, geralmente exportados a Flandres. Depois, a cana-de-açúcar, linho, videiras, batatas, inhames e frutas, em especial os citrinos, como a laranja. Alguns historiadores catarinenses, como Osvaldo Cabral, defendem a tese de que os ilhéus portugueses solicitaram à coroa o transporte para a nova terra, por miséria, falta de terras, atividades sísmicas no arquipélago. Já o professor açoriano Avelino Menezes afirma que o motivo da colonização do sul do Brasil teve natureza militar, como forma de atender os interesses da coroa em tomar definitivamente a posse desse território,
visto que a década de 1740 foi relativamente boa em termos econômicos para os açorianos. De todo modo, de acordo com Walter Piazza, foram cerca de 6.000 os embarcados no porto de Angra, na Ilha Terceira, entre 1747 e 1753, para habitar as vilas da capitania de Santa Catarina. E em 22 de fevereiro de 1748, pisaram aqui os primeiros açorianos. Um pedacinho de terra perdido no mar. Num pedacinho de terra, beleza sem par. Jamais a natureza reuniu tanta beleza. Jamais algum poeta teve tanto pra cantar. Aqui chegando, os açorianos tiveram dificuldades em receber aquilo que lhes foi prometido: terras, alimentação, ferramentas, sementes, animais de ordenha e éguas. Sob a ingerência do governo local, algumas culturas de plantio impostas não vingaram, como é o caso do algodão e do cânhamo. E, de acordo com Cabral, em 1775, a maior parte dos colonos já havia largado a terra, por desolação ou imposição dos mais fortes. As dificuldades encontradas pelos recém-chegados fizeram com que eles encontrassem alternativas de produção e manejo com o que aqui havia, principalmente através da transferência de saberes dos indígenas aos não-índios, que ocorria desde os primeiros contatos. A mandioca se torna um ingrediente proeminente e a pesca se consolida como atividade laboral, algo que não era propriamente tradicional ao açoriano. Antigas técnicas de pesca portuguesas, como o uso da tarrafa, se adaptaram ao contexto local. Em Laguna, por exemplo, a pesca da tainha com a ajuda dos botos é patrimônio imaterial do Estado. Os índios do litoral já preparavam farinha de mandioca. Os açorianos e seus descendentes vão adaptar os engenhos de vento dos Açores, usados para fazer farinha de trigo, às técnicas indígenas de fazer a farinha. Na ilha de Santa Catarina, os engenhos de farinha de mandioca são hoje tombados como patrimônio cultural, por sua tradição popular na construção da cultura gastronômica da cidade. Para o professor Nereu do Vale Pereira, no engenho, cada peça é uma personagem e recebe um nome adequado: o peão, o fuzelo, a roda pequena, a almanjarra, o ceifador, as raspadeiras, descascadeiras. Em alguns engenhos, até hoje acontecem as farinhadas, que são um modo ancestral e coletivo de preparar a farinha. Há um ritual, que começa com a coleta da mandioca na roça. Depois, elas são levadas ao engenho, antigamente com a ajuda de carros de boi e cestos de taquara. Lá, a mandioca é descascada, lavada e ralada na ceifadeira, onde cai em um coxo. Depois, a massa molhada é colocada no tipiti e levada à prensa para enxugar. Essa prensa e seu sistema de roscas é feito de madeira. Depois de seca na pressão, a massa é esfarelada e peneirada, formando a farinha crua. Esse é o momento decisivo para o ponto do biju. Ou podemos seguir para a torra, para que fique forneada. Os levantamentos populacionais do governo da Ilha de Santa Catarina falam em algo em torno de 9.000 habitantes na ilha no final do século XVIII. E cerca de 1/5 desse contingente era formado por pessoas em situação de escravidão. Ainda segundo o professor Nereu do Vale Pereira, para o ano de 1794, há o registro de mais de 382 engenhos de farinha e mais de uma centena de engenhos de cana.
A farinha foi o principal produto de exportação na ilha de Santa Catarina no século XVII, sendo substituída pelo café sombreado durante os 2 séculos seguintes, saboroso, tropical, crescido à sombra da Mata Atlântica e que tornou-se símbolo republicano do Estado e está presente em sua atual bandeira, onde a rama de café representa as lavouras do litoral. Hoje, na região, o café sombreado é visto em quintais ou em agroflorestas e continua reconhecido por sua qualidade e adaptabilidade ao clima da região. Apesar da industrialização da farinha de mandioca e das lógicas urbanas que distanciam o consumidor da cultura rural e do alimento fresco, a farinha de mandioca, o café sombreado e a tainha continuam símbolos da alimentação do litoral de Santa Catarina. Nosso prato do dia é a tainha de telha. E quem traz a receita é o próprio Câmara Cascudo em seu livro História da Alimentação no Brasil. No litoral de Santa Catarina, conta-me o professor Oswaldo Cabral, um dos processos populares de preparar o peixe é pela forma que se obtém a tainha de telha. A tainha, um mugilídeo, depois de pescada sem retirar as vísceras, é levada ao braseiro entre 2 telhas côncavas. Depois de pronta, caem as escamas e as vísceras ficam reduzidas a uma pequena bola. É prato suculento. Para acompanhar a tainha, você pode fazer o pirão d'água. O pirão, palavra de origem tupi, é um preparo indígena usado para engrossar a farinha. Para fazer o pirão, você vai precisar de 1 xícara de farinha de mandioca para cada meio litro de água, ou caldo de peixe. Misture os ingredientes em uma panela e leve ao fogo médio, mexendo sempre, até engrossar. Para deixar mais cremoso, há também quem coloque manteiga. E para beber, que tal uma laranjada? Ou talvez um cafezinho sombreado para arrematar?